E aí, tudo pronto para a nossa investigação de hoje? Olha só, ler não é, nem de longe, só passar os olhos pelas palavras e aceitar tudo de forma passiva. É uma atividade extremamente ativa. Uma verdadeira caçada aos significados que ficam ali escondidos nas entrelinhas. Nessa nossa análise, a gente vai desvendar as mecânicas secretas dos textos mais complexos. A ideia é entender como dominar absolutamente qualquer conteúdo com aquele olhar apurado de detetive. Mas vem cá, antes da gente entrar na parte das deduções gramaticais, pensa numa coisa instigante. O que será que os elaboradores de exames realmente estão buscando quando avaliam a tal da compreensão reitora? Sabe, rola uma ilusão muito comum de que as questões de prova são sempre diretas, perguntando só aquilo que já salta aos olhos. A grande verdade é que a engenharia por trás dessas provas é todinha construída para testar quem consegue ler além da superfície. É um jogo mental. E a prova disso está devidamente documentada, viu? Quando a gente bate o olho na matriz de referência oficial do Ministério da Educação e nas competências exigidas por esses documentos que ditam as regras do jogo, fica super evidente que só a alfabetização básica não dá conta do recado. As diretrizes educacionais cobram habilidades cognitivas bem avançadas. Eles querem que a gente seja capaz de interpretar fenômenos sociológicos complexos, recursos linguísticos mega sutis e, claro, as reais intenções de quem escreve. Essa diretriz poderosa tirada lá da competência 7 da matriz oficial ilustra isso brilhantemente: confrontar opiniões e pontos de vista. Isso mata a charada e comprova de uma vez por todas que a leitura exige um confronto ativo de ideias. Quem lê com maturidade precisa de fato investigar a macroestrutura de um texto e interpretar os fenômenos que acontecem por trás daquelas palavras. E para a gente dominar essa arte investigativa, o roteiro de hoje está redondinho. Vamos começar pelo leitor investigativo e os conceitos centrais. Depois vamos para o embate dos tipos de implícitos. Na sequência vamos decodificar os distratores, ver tudo isso em exemplos na prática e fechar com chave de ouro com as estratégias de exame. Bora lá? Vamos direto para a nossa seção 1, o leitor investigativo e o poder da compreensão ativa. O pulo do gato aqui é entender a nossa ferramenta principal, que é a inferência. Basicamente, é aquele processo cognitivo global onde a gente deduz uma informação nova usando dados que estão explícitos no texto, somados com o que a gente já sabe sobre o mundo. É o grande guarda-chuva de toda a nossa dedução lógica. Por exemplo, se um texto narra que o asfalto está molhado e as pessoas estão andando de guarda-chuva, a inferência óbvia, imediata e inegável é que choveu, certo? E dentro desse mundão da inferência, a gente tem o pressuposto. O que é isso? É uma informação implícita que está cravada, ancorada na estrutura linguística e na gramática da frase. Depende diretamente daquelas palavras e conectivos que o autor escolheu usar, os famosos gatilhos linguísticos. E sabe o que é mais legal? Exatamente por nascer da gramática, o pressuposto vira uma verdade irrefutável dentro do texto. Não tem margem para, mas eu acho que. É fato e acabou. Agora, do outro lado do ringue, a gente tem o subentendido. Esse cara é bem diferente. É uma insinuação que não tem marcador linguístico nenhum apontando para ela. O subentendido sobrevive 100% à base do contexto, da situação de comunicação. Imagina a cena clássica. Alguém numa sala fechada solta um "Nossa, tá fazendo um calor terrível aqui". A pessoa falou da temperatura, claro, mas o subentendido ali, o pedido nas entrelinhas, é para que alguém abra a janela. O que já nos joga direto para a seção 2, tipos de implícitos, para a gente entender de vez a verdadeira origem do sentido. Colocando esses conceitos frente a frente, a diferença grita. Olha só, o pressuposto tem origem na estrutura, na gramática. Por causa disso, ele simplesmente não pode ser negado, senão cria uma contradição lógica absurda. A responsabilidade é toda de quem escreve. Já o subentendido, por ser contextual, pode ser negado na maior cara de pau. A pessoa do calor pode muito bem mandar um eu não pedi para abrir janela nenhuma, só comentei do clima. Percebe? Aqui a batata quente da interpretação fica na mão de quem ouve. Com isso bem claro, a gente entra na seção 3, decodificando os distratores. É crucial sacar essas armadilhas comuns. Pessoal que cria a prova é mestre na arte da ilusão, viu? Eles projetam 3 grandes armadilhas. A primeira é a extrapolação. A alternativa até faz sentido no mundo real, mas não tem base nenhuma nas palavras do texto. A segunda é a redução. É pegar aquele detalhezinho minúsculo e tratar como se fosse a mensagem principal. E a terceira, e na minha opinião a mais traiçoeira, é a contradição literal. Eles usam as mesmíssimas palavras do texto, mas viram a lógica do avesso.
O seu cérebro lê aquelas palavras familiares e... bingo! Você cai direitinho no truque. Mas chega de teoria, vamos para a seção 4, exemplos na prática. Hora de analisar, passo a passo, alguns cenários com nível de prova. Vamos investigar juntos esse primeiro fragmento. As corporações do setor petroquímico continuam a tratar as multas ambientais como um mero custo operacional. Foco total nas palavras escolhidas aqui. Vamos aplicar nossa lógica passo a passo. Passo 1. Bater o olho e isolar o gatilho, que é o verbo continuam. Passo 2 e 3, cortar sem dó qualquer alternativa de extrapolação, tipo inventar leis novas que o texto não citou ou contradições de que as empresas vão quebrar. O passo 4 é a nossa resolução final. Pela força do verbo continuam, a gente pressupõe, sem choro nem vela, que no passado essas empresas já tratavam as multas com esse mesmo descaso. É a gramática servindo como prova na nossa investigação. Isso foi gramática pura, pressuposição. Agora, olha a riqueza do subentendido nessa cena literária da Dona Glória. A visita já está lá até quase meia-noite, aí ela levanta da poltrona, olha fixo para a porta e solta. Como os transportes por aplicativo andam demorados a essa hora da madrugada. A violência na cidade também não perdoa os que andam a pé. De novo, vamos seguir os passos. Primeiro, analisa o ambiente. Meia-noite, a dona da casa de pé olhando para a porta. Com isso em mãos, no passo 2, a gente já descarta logo aquela interpretação ingênua de que ela está super preocupada com o perigo. O passo 3 ignora qualquer crítica rasa aos aplicativos de transporte. E aí, no passo 4, a gente mata a charada. É um ato de fala indireto. Por meio de um subentendido super elegante, a Dona Glória está dizendo, com muita firmeza, que já deu a hora e a visita precisa ir embora. Genial, né? Vamos para o nosso terceiro e último caso, uma análise um pouquinho mais profunda. Algoritmos invisíveis operam nessas telas e selecionam cuidadosamente qual parte do mundo cada usuário tem o direito de ver, promovendo um conforto cognitivo que beira alienação. Presta muita atenção na relação de causa e efeito aqui. Seguindo a nossa trilha de pistas, passo 1, o texto diz com todas as letras que os algoritmos filtram a informação. Passo 2, a gente precisa notar que alienação, bem nesse contexto, significa não ver o quadro geral. Passo 3, a gente anula qualquer alternativa absurda falando de transparência, afinal, o texto chama eles de invisíveis. E a conclusão óbvia no passo 4, esse tal conforto cognitivo é resultado direto de ter uma visão super restrita do mundo. É aquele conforto de não precisar lidar com ideias diferentes das suas. É muito bacana ver como a lógica vai desfazendo os nós do texto, não é? E isso nos traz para a nossa seção 5, Estratégias de Exame. Anota aí essas dicas práticas definitivas. Essas são as suas chaves mestras. A primeira é o teste da negação. Bateu a dúvida, nega a frase. Se a informação escondida continuar sendo verdade, é um pressuposto, e ponto. A segunda, em provas difíceis, abandone a ingenuidade. Respostas certas em literatura ou tirinhas quase sempre escondem um baito cinismo ou uma crítica social ali nos subentendidos. E a terceira dica, super pragmática, isole os gatilhos na hora. Crie o hábito de circular palavras como ainda, já, só, na hora que bateu o olho. Fazer isso resolve metade da questão antes mesmo de você ler o que a banca está pedindo. Com todo esse arsenal de dedução na manga, ler de forma passiva simplesmente não é mais uma opção. O grande desafio que fica para você agora é o seguinte: quais fatos incontestáveis e críticas afiadas estão escondidos no exato próximo texto que você for ler? A mensagem mais forte de um texto quase nunca está impressa de forma óbvia na tinta. Ela pede para ser caçada. Que as suas próximas leituras sejam investigações fascinantes. Valeu por acompanhar essa análise e até a próxima!